Galera, vamos falar de cuidados de enfermagem em pacientes que têm diabetes, seja do tipo 1, do tipo 2 ou até mesmo gestacional. Aproveitando, essa série tá ficando show de bola. Essa aqui é o 5º vídeo, então se você não viu, tem mais 4 vídeos, tem mais vídeos pela frente. Quem é membro desse canal me ajuda muito e, claro, já recebeu a série inteira desses vídeos. Olha só que legal. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Eu acho que sim. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram. Tem enquete, tem muita coisa acontecendo lá. Vamos pro vídeo. Galera, vamos lá. Cuidados de enfermagens. Então vamos lá, você é enfermeiro. O que você precisa ter de conhecimento para orientar um paciente que tem diabetes, né? Então, primeiramente, eu acho que de tudo que eu já falei, para quem assistiu os 4 vídeos anteriores, de tudo que eu já falei, você já tem muita conhecimento, muita bagagem para agora, ó, colocar um monte de conhecimento para esse paciente. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui, mas a gente vai bater mais um papo sobre os cuidados de enfermagem, porque é isso que o seu paciente precisa, de bater um papo para ele realmente entender. Não fica dando aulinha para o seu paciente porque ele não quer aula. Talvez nem você quer aula, né? Muitas vezes você quer um conteúdo rápido e resumido. Para que você quer dar uma aula para o seu paciente? Então, bate um papo com o seu paciente, que isso vai resolver muito mais do que uma explicação longa, uma palestra, enfim. Então seja mais objetivo. Alimentação. Bom, quando a gente fala de alimentação, é algo extremamente complicado. Complicado por quê? Você primeiro precisa compreender onde o seu paciente vive, quem é o seu paciente. Seu paciente tem condições socioeconômicas, ele consegue se adequar à alimentação que você vai sugerir para ele ou não? Então, o primeiro passo, você tem que compreender quem é o seu público, quem é o seu paciente. Se o seu paciente tem condições, maravilha, você consegue fazer algumas mudanças, né, de alimentos, né, que ele compre alguma coisa mais saudável para ele. Mas e se o seu paciente não tem essas condições, né? E aí, você também precisa ter um joguinho de cintura ali para ajustar de acordo com a realidade dele um bom plano alimentar para ele. Primeiramente, que não é apenas açúcar que o paciente precisa evitar. Então quer dizer, vou tomar café sem açúcar, suco sem açúcar e o resto tá tudo certo? Não, isso é apenas o início, tá? Então você precisa colocar na cabeça do seu paciente, de uma forma bem dinâmica, que o arroz é um carboidrato, batata é um carboidrato que gera açúcar. Você não precisa falar de toda a reação bioquímica, né, que vai virar o açúcar, mas você precisa falar que carboidratos, de forma geral, ele vai virar um açúcar também. Então não é só reduzir o açúcar, precisa reduzir alimentos que no final eles têm uma grande carga de açúcar. Claro, né, existem carboidratos que conseguem ter uma carga menor de açúcar. E isso vai ajudar o seu paciente a manter ali um controle glicêmico show de bola, beleza? Então, quando a gente fala de alimentações, gente, tem muitas coisas para serem faladas, analisadas, e é disso que você precisa, ter conhecimento para poder ajudar o seu paciente, tá? Qual que é a realidade do seu paciente? Não sei. Você vai indicar arroz integral para uma família que não tem condições? Então, só para ficar a dica aí, tá? Você vai querer montar cardápios e menus para que ele faça alimentação, se ele não consegue, então só tome cuidado com a sua realidade, com a realidade do seu paciente, tá bom? Exercício físico. Cara, exercício físico, né? É algo que a gente faz orientação antes de uma pessoa ter diabetes e depois que a pessoa tem diabetes. Agora já era? Não. Se essa pessoa está gastando energia, ela está gastando glicose. Se ela está gastando glicose, a gente tende a ter um controle glicêmico melhor. Olha só que fantástico, tá? Então, é extremamente importante fazer exercício físico, caminhar 2 ou 3 vezes por semana, ou fazer uma academia, se for possível, ou academia comunitária, né? Tem vários pontos da cidade, são programas que o governo tem, daquelas academias, fazer caminhadas. Então, tudo isso é importante que o seu paciente, mesmo que ele já está diagnosticado, já faz uso do medicamento, ele faça isso aqui. Por quê? E se começar a melhorar os níveis glicêmicos? Começa a diminuir dosagens, talvez até pare de receber uma insulina. Então, olha só que vantagens tem uma boa alimentação e um bom exercício físico, tá?
Monitorar tratamento farmacológico, tá? Grande parte desses pacientes, principalmente do tipo 2, que é a massa, né, a maior parte dos diagnosticados aí, eles recebem antidiabéticos, né? São os comprimidos aí, metformina, glibenclamida, enfim, tem várias classes medicamentosas aí que esses pacientes usam. Então é importante que eles tomem esses remédios nos horários indicados, não falhe, não tome atrasado e depois queiram suprir tomando 2 medicamentos juntos, né? Então, essas orientações parecem ser básicas, mas não é. Oriente o seu paciente. Nada que é óbvio para você é óbvio para o seu paciente. Então, faça as orientações que ele precisa, tá? Então, o tratamento farmacológico, ele necessita de ser bem rigoroso, tá? Não é porque é um comprimido que a pessoa bebe, né, ingere ali, que é a coisa, a hora que dá ele toma. Tem dia que ele toma 7 horas, tem dia que ele toma 9 da manhã, tem dia que ele toma antes do almoço porque ele esqueceu. Então, no horário que foi prescrito, tem que ser tomado, não pode ficar tendo essas oscilações. Vai viajar, não tem a quantidade do total da viagem, vai no postinho, conversa, explica. O paciente não pode ficar sem o medicamento. Ah, não, vou ficar só 2 dias sem medicamento. No dia que eu voltar, eu vou lá no postinho e pego. Não, oriente seu paciente. Olha, se estiver quase acabando, ó, volta aqui no postinho. A gente entrega medicamento para você, tá? Então, ó, fique ligado nessa informação aqui. Ah, Éder, eu tô apresentando fraqueza, perna bamba, a visão não tá legal, não sei o quê. Será que é uma reação do medicamento? Não sei, tá? Ele falou isso para você? Uai, vamos passar ele para o médico, vamos ver o que o médico tem para organizar, será que vai trocar o medicamento? Não sei. Então, é importante ter esse monitoramento, não só de beber o medicamento, mas de algo que ele esteja sentindo de reação, né? Que esse medicamento ele está trazendo ali para o paciente. Então, é importante a gente orientar o paciente, ó, teve alguma coisa de diferente quando começar a tomar os medicamentos, fale com a gente, tá? Isso é extremamente importante, porque o paciente ele precisa ficar do seu lado, senão ele vai parar de tomar o remédio e vai falar para você que está tomando. Então, essa mentira que o paciente te conta, ela é prejudicial para ambas as partes, para você que você acha que o tratamento não está dando certo e para ele que sabe que não está tomando, mas que está dando errado o medicamento. Então, o paciente tem que estar do seu lado, então você tem que dar essa liberdade para ele de passar todas as informações, tá? Para quem é diabético, mas que tem necessidade de insulinoterapia associada com hipoglicemia antes, por exemplo, a insulinoterapia ela é bem complexa. Primeiramente, né, tem programas do governo, o governo fornece os materiais, né, os insumos necessários, a insulina, aparelho, fita. Agora, o seu paciente sabe verificar, você fez uma boa orientação para o seu paciente, onde ele coloca a insulina, que ela não pode ser congelada, que ela não pode ficar exposta ao sol, que se ela tiver com a coloração diferente, não pode ser aplicada, qual é a coloração normal, verifica a glicemia sempre antes de aplicar. Tudo isso você já passou para o seu paciente? Ele já está ciente? Ele sabe de tudo isso? Porque isso é uma das nossas funções, deixar o paciente ciente de tudo que a insulina ela é boa, porque ela resolve o problema do paciente, mas ao mesmo tempo a gente precisa dos cuidados. Por exemplo, fazer rodízio. Por que tem que fazer rodízio? Porque senão a barriga onde o senhor está aplicando vai ficar dura. Você não precisa falar lipodistrofia para um paciente, ele não vai entender o que é isso, ele nem quer saber disso. Você tem que falar na linguagem dele, olha, vai fazendo rodízio, né? Vai fazendo em outros locais, enfim. Você orientou ele a usar a canetinha, ele sabe colocar nas unidades internacionais certinho ali, você já acompanhou ele pelas primeiras vezes ali. Isso é um cuidado de enfermagem, você orientar o seu paciente. Ele não tem obrigação de saber nada, ele tem a obrigação de ser bem atendido por quem escolheu cuidar do outro, você. Consultas de rotinas. Olha, eu já sou diabético e já sei tudo que eu preciso. Não, precisa participar das reuniões, de conversas, né? Isso é legal, trocar experiência. Tem outras pessoas também que são portadoras de diabetes, né? E essas pessoas têm experiências para contar. Então, esses encontros, eles são bons, tá? Não fica fazendo esses encontros para tentar falar da doença para quem já é portador da doença. Essas reuniões, elas precisam ser atrativas, né? Quando tiver alguns encontros, as consultas, as visitas que você faz na casa do paciente ou
que o agente comunitário de saúde vá até a casa do paciente e faz. Então, isso tudo, gente, faz parte de um cuidado geral para esse paciente, que é um cuidado de enfermagem. O que a enfermagem faz? Cuida do enfermo. O que um paciente tem diabetes? Ele é uma pessoa que não está com a doença instalada, ele é portador da doença, mas ele não tem sérias complicações. Então, eu preciso compreender na íntegra tudo que esse paciente tem de cuidado, tá? Então, eu, enfermeiro, minha equipe é composta por técnico de enfermagem, o ACS, né, o agente comunitário de saúde, vai ter outros colegas, né, vai ter o médico, vai ter dentista, porque cuidar da boca do paciente é importante, porque, né, a boca pode dar complicações para um paciente que tem diabetes, olhar os pés desse paciente para ver se está tudo certinho, porque ele pode ter complicações neuropáticas, o tipo de calçado, gente, é bastante coisa e você sozinho não vai conseguir, por isso você tem uma equipe para poder te ajudar. Beleza? Galera, é muita coisa. Se fosse para falar de cuidar de enfermagem, eu poderia falar horas e horas e horas, mas assim é o basicão que a gente precisa estar sempre na nossa cabeça, principalmente para quem está entrando na área agora, ter esse conhecimento. E depois eu vou fazer um vídeo bem mais aprofundado para quem já tem bastante experiência com outras coisas a respeito dos cuidados de enfermagem, beleza? Espero vocês na série 6, onde eu falo de complicações. Beleza? Até a próxima.